2020 foi mesmo um ano atípico em tudo. Jamais vimos tanta gente apostando todas as fichas na direção do ano novo, como se a vida e a realidade mudassem com a virada do calendário. A esmagadora maioria quer esquecer o ano por causa da pandemia e o impacto que ela causou em todos nós. Embora as lições, por mais duras que sejam, não devem ser atiradas ao lixo, e 2020 foi uma enorme e inesquecível lição. Confesso que, se de um lado nada espero de extraordinário, a não ser aquilo que depender da minha ação, de outro lado não imponho toda a culpa ao ano que se vai, apesar de todas as agruras. Somos o melhor produto dos nossos próprios erros e devemos aprender com eles. Eis que não vivemos tempo suficiente para cometer todos os erros. Para todos nós que conseguimos sair vivos, parafraseando Roberto Carlos, é preciso saber viver. E quem não souber, está frito. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Embora ninguém duvide disso, muitos ainda seguem na contramão desse pensamento. Se há algo que quero aprender até o último suspiro, aprender sempre e melhorar a cada minuto estão no topo da minha lista. Em 2020, que se despede, foi um ano valoroso de aprendizado, pelo menos para mim. Descobri que jamais estive errado em pensar no próximo e chego a essa conclusão com uma dose de tristeza. Afinal, todos somos esculpidos da mesma matéria e da fragilidade humana. A pandemia colocou uma potente lupa sobre a tragédia social em que vivemos. Mas alguns fingem que nada pode ser mudado. Essa complacência de alguns e a covardia de outros causa indignação, sim. Tempos atrás, irritava-me facilmente com a mesquinhez e a ignorância. Hoje, aceito a ideia de que alguns homens são egoístas e míope em relação à realidade social do próximo. Algo do tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Compreendo que a realidade e a sobrevivência às vezes não têm limite, o que leva cada um ao terreno da quase nulidade de caráter. Mas se a existência humana fosse um verbo, penso que a conjugação deveria acontecer na primeira pessoa do plural. Mesmo que seja para dar com os burros na águas, que erremos juntos, de mãos dadas, tentando mudar. Afinal, viver é preciso, mudar também. Dizem por aí que o ser humano é igual em dois momentos, no nascimento e na morte. Imaginei que a pandemia pudesse funcionar como uma balança imaginária para nivelar o ser humano, pelo menos no tocante à coerência. Nesses quase 10 meses de isolamento, imposto por um inimigo até então desconhecido, ouvi pessoas reclamando insistentemente da possibilidade de sair para passear, como se a vida fosse normal. Talvez melhor seria substituir o normal pelo possível, como acontece diariamente. O isolamento foi uma oportunidade para cada um se conhecer e se analisar melhor, mas foram 300 dias perdidos com reclamações inúteis, estupidez e todo tipo de besteira na seara da ignorância. Fernando Pessoa um dia escreveu: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. De acordo com o que escreveu o poeta luso, a pandemia mostrou que o ser humano é escravo de si próprio, de um sistema que leva a lugar nenhum. O ser humano acredita que seu umbigo é uma piscina olímpica, onde apenas ele pode dar braçadas. Durante esse período de isolamento e incertezas, muitas ainda perduram. Descobri que a vida tornou-se ainda mais disforme. Alguns exibiram sua mesquinhez, sempre debaixo da cangalha do política e socialmente correto. Mas isso foi duro, é como o choro de novela no último capítulo. Bastam alguns minutos para secar. Esse cenário me fez lembrar um comercial da General Motors, em onde em determinado momento o saudoso Zé Rodrigues canta: o mundo perde a forma e eu me encontro em mim. Assim foi a nossa vida em 2020. Enquanto o mundo perde a forma, todos nós devemos nos encontrar em nós mesmos e lembrar que a pandemia foi uma tábua para nivelar muitas pessoas. Portanto, viva o 2021 com alegria, com gratidão. Se você ainda está vivo, agradeça a Deus.
Por mais difícil que tenha sido, agradeça sempre e sempre.